O diretor Ty West e a atriz Mia Goth, aquela lá do meme da neta da grande atriz brasileira Maria Gladys, eles encerram a trilogia iniciada com X, a Marca da Morte e Pearl, com o filme Maxine, que estreou nos cinemas nesse mês de julho. O Maxine acompanha a única sobrevivente do massacre narrado lá no X, a Marca da Morte, um massacre que vitimou toda uma equipe de um filme pornô. Ela continua na indústria pornográfica, mas aqui ela está tentando entrar na indústria cinematográfica até que ela consegue um papel na continuação de um filme de terror. E aí é nesse momento que a Maxine ela passa a ser chantageada ali por um sujeito misterioso que sabe do passado dessa personagem. Eu posso dizer que apesar de algumas qualidades aqui e ali, o Maxine vai ser o capítulo mais frágil dessa trilogia de horror do Ty West. Diferente do X, a Marca da Morte e do Pearl, eu senti que o Maxine ele tem uma maior dificuldade de coesão na sua narrativa. O X e o Pearl eles eram muito mais objetivos, muito mais claros com o espectador a respeito da história que eles queriam contar. O Maxine eu não sinto isso, eu acho que ele fica muito disperso ali nos diversos elementos que permeiam a história. O Ty West ele fica cozinhando ali o espectador com uma série de referências ali aos anos 80, algumas referências contextuais, históricas, como por exemplo ele insere aí a história do serial killer Night Stalker. Ele fica um pouco disperso ali no meio de tantos personagens que ele coloca ali na história e de tantas estrelas que acabam surgindo nesse terceiro capítulo, né? Esse filme, ele além da Mia Goth, ele tem, por exemplo, a presença do Giancarlo Esposito, da Elizabeth Debicki, da cantora Halsey. Então é muita gente, são muitos personagens e muitas vezes o Maxine fica um pouco disperso nisso. E nesse sentido, a trama central, né, que é essa questão do acerto dessa personagem principal com o passado dela, essa trama central acaba demorando para dar as caras no longa. Existem alguns pontos fortes da trilogia do Ty West que são preservados aqui no Maxine e que vale a pena serem destacados. Esse olhar do diretor Ty West para o gênero horror. Ele traz aqui uma atmosfera meio suja, uma estética meio de submundo da indústria do entretenimento, até como uma forma de provocar o bom gosto de uma elite, de um público de elite, né? E que é a essência do gênero horror. Eu acho que ele consegue sustentar isso muito bem em todos os filmes da trilogia dele, e no Maxine ele também leva a ferro e fogo esse propósito. Um outro ponto forte do Maxine e que eu percebia nos outros longas do Ty West, nessa trilogia do Ty West com a Mia Goth, é esse esforço dele de trazer essa protagonista feminina e de com essa protagonista feminina fazer um certo revisionismo ali no gênero horror. Maxine é uma personagem que, por força das circunstâncias, ela fica nesse lugar da vítima, da Scream Queen, né, da heroína do filme de terror, da única sobrevivente ali de uma série de assassinatos, mas ela recusa o tempo todo esse posto da vítima. É uma personagem que ela o tempo todo ela enfrenta o serial killer, muitas vezes de igual para igual. Muitas vezes ela se mostra tão letal quanto aquele assassino. Maxine é um personagem que vai muito na contramão da maioria das mocinhas dos filmes de terror que a gente conhece. Ela não é aquela figura virginal, inocente. Ela é sempre uma personagem muito aguerrida. Ela não deixa que seu passado, seja quando ele se apresenta na forma ali dos caminhos que ela escolheu para trabalhar na indústria do entretenimento para sobreviver, seja na forma do pai dela, né, que é uma figura monstruosa, ela sempre está fazendo um esforço muito grande para que esse passado ele não represente um obstáculo para os sonhos dela. Enfim, Maxine tem dividido bastante o público. Eu confesso que, como eu falei, dos três, eu acho que talvez seja o elo mais fraco dessa trilogia do Ty West com a Mia Goth. Eu acho que é um filme que se perde um pouquinho ali, principalmente no início, mas eu acho que apesar de tudo isso, é inegável que o Ty West, ele demonstra aqui nesse encerramento, novamente, esse fôlego, né, esse vigor, essa originalidade dele como cineasta no gênero. Então vocês assistiram Maxine, vocês gostam da trilogia do Ty West com a Mia Goth?
Diz aqui nos comentários. Não se esquece de seguir a gente aqui no Instagram, de acompanhar a gente em outros espaços. A gente também tá no YouTube. A gente tem uma página no Facebook e também tá sempre publicando, postando alguma crítica escrita lá no site www.chovendosapos.com.br. E no mais, eu espero todo mundo no próximo conteúdo da gente. Tchau!